vocês a história de como eu descobri que meu namorado abusava da própria cachorrinha dele. Fica aí que a história é nova. Essa história aconteceu há 4 anos atrás, quando eu estava namorando com esse rapaz. Fazia poucos meses, não tinha nem um ano que eu estava namorando com ele quando eu descobri. Mas antes de eu descobrir, quando eu comecei a frequentar a casa dele, eu vi que ele tinha uma cachorra e tal, era uma cadela, e ela era uma vira-lata. Só que eu acho que ela era mistura com algum outro cachorro de porte grande, porque apesar dela ser uma vira-lata, ela era uma cachorra muito grande, sabe? E aí ele tinha ela e tudo, e apesar de que os vira-latas normalmente não são cachorros bravos, né, que costumam atacar e tal, ela era meio assim, arisca, sabe? Ela não deixava muito eu me aproximar dela. Todas as vezes que eu tentava chegar perto, fazer algum carinho, ela se afastava, ela rosnava pra mim. Então eu meio que parei de tentar, com medo dela me atacar, alguma coisa assim, e deixei. Aparentemente ela parecia ser muito bem cuidada, né? Ele comprava a melhor ração pra ela, mandava dar banho, tudo. Até aí tudo certo. Só que depois eu comecei a perceber que ela vivia doente. Praticamente toda semana, pelo menos uma vez na semana, ele falava pra mim que ele tava no veterinário com ela. Porque ela tava com alguma infecção, porque ela tava com isso, porque ela tava com aquilo e tal. E assim, eu comecei a estranhar, porque eu falei, nossa, eu acho que essa cachorrinha a qualquer momento ela vai falecer, porque não é possível. Toda semana ela tá doente. E aí, quando foi pra vocês, ela não deixava muito eu chegar perto dela, então eu não conseguia ver nem nada. Ele só falava pra mim, eu tô com uma cachorrinha e tal no veterinário, porque ela tá doente, não sei o quê. E às vezes eu chegava, ela realmente tava meio cabisbaixa, às vezes ela não queria comer. E aí era assim, pelo menos uma vez na semana ele tava com ela no veterinário. Beleza, até aí tudo bem, né? Até que chegou um dia, nisso a gente já tava com uns 7 meses mais ou menos de relacionamento. Eu cheguei cedo na casa dele, nesse dia eu saí mais cedo do trabalho e eu costumava passar os finais de semana com ele. Então eu cheguei do trabalho cedo, falei pra ele, olha, eu tô indo pra lá e tal, porque acabei sendo liberado e tudo. E como eu tinha a chave da casa, ele falou, tudo bem, pode ir. E eu fui. Quando eu cheguei na casa, eu senti um cheiro forte, sabe? Um cheiro estranho, um cheiro realmente muito estranho. E aí, procurando, encontrei a cachorrinha dele, tava assim na cozinha, ela tava deitada. E ao redor dela tinha muito sangue. E eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, será que ela se machucou e tal? Cheguei perto, assim, olhei ao redor do corpo dela, não vi nenhum machucado. E eu percebi que aquele sangue tava saindo da parte íntima dela. Me desesperei, né? Tentei falar com o meu namorado, liguei, ele não me atendia. E aí, como eu não sabia qual era o número do veterinário que ele costumava levar ela, eu só fiz pegar ela, como ela tava bem fraquinha, ela deixou eu carregar ela no colo, botei dentro do meu carro e fui atrás de alguma clínica, da primeira clínica veterinária que eu encontrasse. Eu não conhecia nenhuma, então eu saí rodando pra ver se eu encontrava alguma. Na minha cabeça, ele tinha um apego muito grande com aquela cachorra, né? Então eu tava fazendo aquilo, claro, pra colaborar com ele e também pra tentar salvar a vida da bichinha, né? Fui pro veterinário, cheguei no veterinário que eu encontrei, numa clínica lá e tal, ele começou a analisar ela, começou a fazer os exames e eu lá tentando falar com ele, nada dele me atender. E aí, na hora que ele finalmente conseguiu me atender, ele falou assim, o que foi? Eu falei, eu cheguei na tua casa, expliquei pra ele, cheguei na tua casa, a cachorrinha tava sangrando e tal, tô com ela aqui na clínica veterinária. Na hora ele perguntou, em que veterinário você tá? Aí eu falei, olha, é uma tal assim, que é na rua tal, foi a primeira que eu encontrei. Na hora ele ficou mudo, sabe, tipo, ele não falou nada e só fez desligar o telefone. Pensei, ele deve estar vindo pra cá. Até que o veterinário me chamou e perguntou o que tinha acontecido com ela, se ela era minha e tal. Expliquei toda a situação pra ele, falei, não, ela já costuma ir no veterinário toda semana, ela vive doente, ela é do meu namorado e tal, expliquei toda a situação pra ele. E aí ele virou pra mim e falou, olha, essa cadela, ela tá sendo abusada constantemente. Ela tá com uma infecção gravíssima, a parte íntima dela está extremamente machucada, a gente precisa tratar, mas o que eu tenho certeza que tá acontecendo aqui é que ela tá sendo abusada e com muita frequência. Gente, quando ele falou isso, meu mundo assim parece que caiu. Eu sentei na cadeira e eu fiquei pensando, tipo, sabe? E aí ele falou assim, olha, eu vou ter que chamar a polícia porque isso aqui é um crime. E aí eu fiquei sentada, eu falei, tá, pode chamar. Porque eu fiquei tão sem reação, sabe? Passou um tempinho, a polícia chegou. Aí eles fizeram me escutaram lá o veterinário. Demorou mais pouco, meu namorado chegou. Quando ele viu que a polícia já estava lá, ele começou a se desesperar. Começou a se desesperar e, tipo, fazer assim a questão de ai, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ai, o que aconteceu? Quem foi que fez isso com ela e tal? Só que na hora, gente, a gente já tinha entendido. Porque o próprio veterinário falou que aquilo não tinha acontecido uma vez, tinha acontecido várias vezes. E era por isso que ela estava muito machucada. E fora que ele levava ela toda semana no veterinário. Entendeu? Então a gente já sabia o que estava acontecendo. Aí na hora pegaram lá ele, pediram pra ele prestar depoimento, tiveram que encontrar, né, o outro veterinário com quem ele levava, porque também começaram a suspeitar que de repente pudesse ser esse veterinário. Sei que foram em cima, foram embaixo, até que descobriram que era realmente meu namorado que praticava esses abusos nela. E esse veterinário que ele levava era um amigo muito próximo, amigo de anos dele, que já sabia de toda a situação, já sabia o que ele fazia. E ele apenas tentava cuidar dos machucados dela. Ele acobertava toda aquela situação cuidando dos machucados dela. Gente, quando, assim, saiu tudo isso, é óbvio, eu me separei dele na hora, não quis mais papo. Eu fiquei muito chocada com isso, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia passar e encontrar uma situação como essa. A cadelinha, infelizmente, não aguentou. Ela realmente estava muito machucada, a infecção dela estava muito grave. Então, infelizmente, não conseguiram salvar ela, ela acabou falecendo. O meu namorado, né, o meu ex-namorado, foi preso, sim, mas depois ele teve que pagar uma indenização lá, uma multa, um negócio, não sei bem. Acabou sendo solto. O veterinário teve a licença dele cassada, né, mas também não sei se ele foi preso, se não foi o que foi que de fato aconteceu com ele. Porque desde que eu soube dessa situação, eu me afastei o máximo que eu pude. Então, essas são as únicas informações que eu sei. Mas é uma pena, né? Porque ele foi preso, pagou, saiu. Não sei por onde ele anda, mas aonde quer que ele ande, tenho certeza que ele continua praticando as mesmas coisas até o dia que alguém finalmente vai parar ele. Mas enfim, essa história.